Déficit no orçamento do Estado pode diminuir em 6 bilhões de reais se regime de recuperação fiscal for renovado. Secretário de Educação pede mais investimentos na área em 2020. E o Rio pode ter um programa de orientação à entrega voluntária de bebês para adoção. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Se o regime de recuperação fiscal for renovado no ano que vem, o déficit orçamentário previsto para 2020 pode diminuir em 6 bilhões de reais. A informação foi divulgada pela Secretaria de Planejamento e de Fazenda do Estado durante a audiência pública da Comissão de Orçamento. A equipe da Casa Civil do Governo do Estado apresentou detalhes do projeto de lei que define o orçamento para 2020. A proposta fixa uma receita líquida de aproximadamente 70 bilhões de reais e despesas de 81 bilhões, o que gera um déficit de cerca de 11 bilhões. Apesar das movimentações para aumentar a arrecadação e diminuir despesas, o governo afirma que a renovação do regime de recuperação fiscal, que se encerra no ano que vem, vai contribuir para que o déficit caia praticamente pela metade. A nossa expectativa, entre outras coisas, é que nós possamos ter um alongamento das dívidas a serem pagas. Para o ano que vem, nós já temos um volume considerável de dívida a pagar, que perfazem mais da metade do déficit do ano que vem. Então, se você for comparar o déficit que nós tínhamos esse ano, superior a 13 bilhões, o déficit projetado para o ano que vem em torno de 10, onde mais da metade disso é a gente voltando a pagar dívida que não teve esse ano. Então, se nós pudermos renovar o regime, alongar o pagamento dessa dívida, a gente vai começar a efetivamente juntar a receita com a despesa e botar o Estado do Rio de Janeiro numa condição melhor de planejar o seu futuro. O deputado Luiz Paulo lembrou que, apesar da previsão positiva de diminuir o déficit, é preciso votar a proposta que remaneja recursos dos fundos estaduais. Na realidade, é dura, né? É um orçamento com 10,7 bilhões de déficit, isto é, a despesa maior que a receita, 10,7 bilhões. A esperança, novamente, está no regime de recuperação fiscal. Registre-se, né, duas outras questões. Precisa se aprovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é uma receita de 4,7 bilhões de reais. Foi informado que chegou na casa ontem, mas não foi ainda publicado. Mas precisa, antes de aprovar a lei orçamentária. E tem o famoso julgamento de 20 de novembro, caso ocorra, que está em jogo parte daqueles 14 bilhões de reais de royalties e participações especiais. Também foi debatido durante a audiência o plano plurianual para o período de 2020 a 2023. A equipe do governo destacou que uma nova metodologia está sendo aplicada para a elaboração de programas e metas do quadriênio. A medida pretende analisar e comparar os resultados dos investimentos periodicamente. A metodologia ela busca transformar o PPA numa ferramenta efetiva de planejamento, trazendo indicadores de resultado, onde a gente não está medindo simplesmente pequenas entregas, que no agrupado você não consegue ter uma real noção se a política pública está acontecendo ou não. Um exemplo que a gente conversou aqui hoje é você saber que você construiu leitos de hospital, aumentou o número de leitos, mas aqueles leitos foram disponibilizados onde realmente se precisa do leito? Aqueles leitos foram disponibilizados no tipo de leito, no tipo de internação que se necessita, na região que se necessita. Então você tem uma avaliação melhor da aplicação. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, elogiou a metodologia apresentada pelo Executivo e lembrou que o plenário da Alerj vai analisar criteriosamente os projetos com as previsões orçamentárias. Apesar de ainda apresentar um déficit nominal muito alto, já há indicativos de melhora da crise que a gente viveu recentemente. Então a gente percebe ali de forma clara uma aproximação muito grande, o que foi apresentado na LDO com o que está sendo apresentado agora, o que mostra que essa missão nossa está sendo cumprida, que é dar mais transparência e efetividade ao que está sendo aprovado aqui, o que vai ser praticado. Então a mensagem é de esperança, a Casa está contribuindo
efetivamente com a programação e a retificação financeira do Estado. Isso é de suma relevância e é papel da comissão não só avaliar o que está sendo apresentado como planejamento, mas sobretudo acompanhar a aplicação e as metas financeiras do próximo exercício. O ensino superior no Brasil está nas mãos de 12 grupos privados. A informação foi confirmada durante a audiência pública conjunta das comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerj para debater o crescimento do ensino à distância nas universidades. Segundo dados do último censo do ensino superior, realizado pelo Ministério da Educação, de 2008 a 2018, o número de alunos que ingressaram na educação superior à distância aumentou de 20% para 60% no Brasil, ou seja, triplicou. Já a educação presencial diminuiu 13% no mesmo período. Ainda segundo a pesquisa, em 2008 havia 463 mil estudantes matriculados em cursos à distância, enquanto em 2018 o número de estudantes matriculados subiu para 1.300.000. Durante o encontro, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentou gráficos que mostram que as matrículas do ensino superior público estagnaram a partir de 2014. Segundo ele, metade das matrículas nas universidades do país está nas mãos de 12 grupos privados, que possuem 261 universidades. A educação à distância tem tido um papel fantástico na democratização do país. Só que a educação à distância desses poucos grupos educacionais, nem todos, mas a maior parte, tem tido alunos com péssimo resultado no ENAD. Isso quer dizer que o ensino superior como um todo está seguindo uma trajetória muito preocupante. Substituição do ensino presencial pela educação à distância com qualidade duvidosa. Por outro lado, o setor público mantém há muitos anos uma participação de 25% do total de matrículas. Nós perguntamos para onde nós estamos indo nesse contexto. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, disse que o problema não são os cursos à distância, mas a qualidade de ensino e do corpo docente. Mais de 50% dos cursos dessas instituições tem notas 1, 1.2, 1.3 na escala de 1 a 5 do Exame Nacional de Curso, do ENAD. Então, ou seja, se o Brasil não contiver esta tendência, porque não se trata de conter a expansão do ensino superior à distância, não é isso. O ensino superior à distância pode cumprir um papel importante na ampliação do direito de acesso ao ensino superior, na interiorização do ensino superior em áreas mais remotas, onde talvez seja mais difícil manter estruturas presenciais de ensino superior, mas não adianta uma expansão que não qualifique ninguém. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, afirmou que é preciso elaborar mecanismos para a democratização do ensino superior no Estado e que a comissão vai criar um grupo de trabalho para debater a questão. A gente vai criar um grupo de trabalho para tentar potencializar essa experiência, especialmente para tentar aprimorar um aspecto que é muito marcante no ensino à distância, que é a situação dos profissionais que fazem tutoria, que fazem um trabalho docente, embora nem sempre de forma reconhecida. Vamos buscar fazer com que no âmbito aqui do Estado do Rio de Janeiro, do consórcio CEDERJ, a gente consiga fortalecer o papel desses profissionais da educação que hoje atuam como mediadores e que a gente entende que desenvolvem uma função docente. Em visita à Alerj, o secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes, pediu a ampliação do orçamento da pasta para o ano que vem. Números mostram que o investimento na secretaria vem caindo desde 2004. De 2018 para 2019, a queda foi de 213 milhões de reais. Pedro Fernandes fez uma exposição dos números atuais da Secretaria de Educação para os parlamentares da comissão especial que acompanha a implantação das escolas de horário integral. 76% do orçamento é destinado aos gastos com pessoal. Se forem incluídos os terceirizados, como profissionais de cozinha e limpeza, esse percentual chega a 80%. Sobra pouco para investimentos em novas escolas e equipamentos. Também não há previsão para a atualização dos salários dos professores, que estão há 5 anos sem reajuste. O secretário mostrou ainda que, dentro dos 25% que o Estado é obrigado a investir em educação, uma parcela cada vez menor vai para a secretaria. Em 2005, nós tivéssemos 78% a Secretaria de Educação de todo o investimento em educação e hoje nós temos apenas 60% desses 25% constitucional.
Isso é muito grave. Só do ano passado para cá, nós já perdemos 213 milhões de reais de investimento. Isso faz com que cada vez mais nós não consigamos investir, né, na infraestrutura da escola, em pagamento de pessoal, em contratação de serviços, fazendo com que o desempenho e a qualidade da educação pública também caia naturalmente. O secretário pede que os números sejam levados aos integrantes da Comissão de Orçamento da Casa, que atualmente discute a Lei Orçamentária de 2020. O governo prevê um déficit de pelo menos 10 bilhões para o ano que vem. Mesmo assim, o presidente da comissão especial, o deputado Sérgio Fernandes, acredita que vai conseguir sensibilizar os parlamentares para aumentar os recursos da área de educação. Agora que essa casa inicia o processo de discussão para o orçamento 2020, a gente tem que estar engajado e discutir esse orçamento com muita responsabilidade para que possa garantir esses avanços. Vamos levar esse tema para a comissão de orçamento, para o presidente dessa casa, para todos os deputados, para que a gente, com muita responsabilidade, muita seriedade, possa realmente colocar no orçamento de 2020 a educação como prioridade. Você já ouviu falar em bancos éticos? Já são 54 instituições espalhadas pelo mundo, com aproximadamente 50 milhões de clientes. Eles são baseados em 2 pilares: definir bem os critérios de investimentos e a transparência total. Nesta terça-feira, uma parceria entre o Fórum de Desenvolvimento do Rio e o Movimento Rio+B trouxe o economista catalão Joan Melé para falar sobre o papel dos bancos. Melé trabalhou em bancos tradicionais por 42 anos, mas passou a se questionar sobre a melhor forma de utilizar o dinheiro dele. Esse questionamento levou aos bancos éticos no início dos anos 2000, instituições financeiras que só investem em empresas que respeitam o meio ambiente, a cultura e a sociedade. Eles não investem em energia nuclear, por exemplo, mas investem em agricultura biodinâmica e orgânica. Segundo Juan, a agricultura com pesticidas e fertilizantes químicos está destruindo o planeta. E é essa prática que os bancos éticos não querem alimentar. O economista disse ainda que a transparência com os clientes é fundamental e que é importante dizer como o dinheiro deles está sendo investido. Para bancos éticos, pessoas e o planeta são mais importantes do que o dinheiro. E essa mentalidade só pode ser passada para todo mundo através da educação, principalmente a dos jovens. Para mim, toda a mudança vem de um cambio educativo na educação e nos jovens. Nosotros queremos crear un banco ético, queremos hablar con empresarios, pero sobre todo queremos falar con jóvenes para mostrar que ellos tienen toda una vida por delante y vivir la vida feliz es una vida de desenvolvimento pessoal. A palestra de Juan foi muito aplaudida e elogiada pelos presentes. O deputado Chicão Bulhões, que presidiu a mesa do evento, falou sobre a importância de trazer esse debate para a Alerj. Acho que a palestra foi muito especial, principalmente no momento em que a Assembleia aprovou um novo projeto sobre negócios de impacto no nosso estado. Acho que o Rio de Janeiro tem uma vocação natural para a solidariedade, tem uma vocação para o capitalismo consciente, e eu acho que isso pode ser um passo muito importante para uma retomada econômica do nosso estado. Trabalhar essa questão do impacto social, do capitalismo consciente e de uma cooperação entre todos os entes no momento em que o Rio de Janeiro está precisando dessa união. Para a subdiretora do Fórum de Desenvolvimento do Rio, Geisa Rocha, a palestra de hoje deu mais força para o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Como o Fórum propôs e foi aprovada na Casa a lei que cria o Programa Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto, a vinda do Juan ajuda a gente a fortalecer uma reflexão e mostrar quais são os caminhos possíveis, o que já está acontecendo no mundo e que conecta com essa atividade aqui no Rio de Janeiro. Então foi super rico e a gente espera ter outras oportunidades junto com a comunidade B e Rio+B, o sistema B de uma maneira geral, também trazer essa discussão para o parlamento e conectar com os deputados aqui na casa. O Rio de Janeiro pode ter um programa de orientação à entrega voluntária de bebês para adoção. Acompanhe as votações com a repórter Natália Alves.
Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do ex-deputado Dr. Giulianelli, que cria o selo Sangue Bom para as universidades que incentivarem o trote solidário com a doação de sangue. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governo. O Rio de Janeiro pode ter um programa de orientação à entrega voluntária de bebês para a adoção. O objetivo é orientar as mães que mantiverem o interesse em entregar os recém-nascidos, oferecer atendimento psicológico e humanizar o processo. O projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi aprovado e segue para análise do governador. O governo pode ser autorizado a implantar o programa Segurança Presente em todos os municípios do estado. A matéria do deputado Rosenberg Reis foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo. Principalmente Duque de Caxias vai ser o próximo agora, uma indicação nossa também, pedindo para Duque de Caxias. Esse projeto autoriza o governo não só implantar em alguns municípios, mas implantar em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios. Empresas que comercializam vidros para box de banheiro devem ter que informar aos consumidores no ato da compra sobre a norma que determina a instalação de película protetora. O projeto do deputado delegado Carlos Augusto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Se a pessoa, por livre e espontânea vontade, não quiser colocar a película, tudo bem, mas ela é obrigada a saber, a ser informada que aquele vidro que ela está levando não tem a mesma segurança que os outros que contêm a película. Então você vai comprar um vidro, a empresa tem que informar de maneira formal, né? Olha, esse vidro aqui não tem a mesma segurança, os vidros têm película, evitam que ocorram estilhaços e etc., que quebrem e machuquem as pessoas. A pessoa vai saber ao sair da loja que corre riscos. Nas operações de barreira fiscal do Estado, pode ser garantido o atendimento prioritário aos veículos de transporte de medicamentos e insumos médicos hospitalares e às empresas de transporte de valores que transportarem bens de alto valor agregado devidamente documentados. A proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Marcos Miller foi aprovada e retorna à pauta para mais uma votação. Nós reconhecemos a importância do programa Barreira Fiscal, contribui muito para o crescimento do Rio de Janeiro, sobretudo para coibir a fraude, a sonegação, mas justamente por conta do sucesso da operação, tem a ocorrência, nós registramos a ocorrência de engarrafamentos com aqueles veículos de carga que ficam ali parados, aguardando a sua vez de serem fiscalizados. Isso tem gerado dois problemas. O primeiro deles, que ao longo de todo o engarrafamento que se torna, há já o registro de assaltos. Veículos de valor ficam ali parados com a carga exposta e aí passam a ser presas fáceis para os criminosos. Dessa forma, reconhecendo essa importância dos veículos de transporte como um atrativo para a criminalidade e com o intuito de criar um ambiente mais seguro, eles passam a ter prioridade no atendimento nas barreiras. Policiais civis que ganharem medalha de mérito policial ou de mérito especial vão ganhar pontos para a promoção de carreira. A proposta da deputada Marta Rocha determina que a pontuação seja incluída automaticamente no registro do agente. O projeto aprovado em primeira discussão retorna a pauta para mais uma votação. Só há duas formas de progredir na carreira policial, ou por antiguidade ou por merecimento. E na contagem dos pontos do merecimento existem a possibilidade de concessão de medalhas. O que nós estamos pedindo é que toda vez que o policial ganha a medalha do mérito policial, que é o reconhecimento da instituição pelos relevantes serviços apresentados, ele não tem a necessidade de apresentar nenhum documento, que a própria publicação da concessão da medalha obriga o setor de promoção a fazer a anotação na pasta e a contagem imediata desse ponto para a promoção. Outro projeto analisado é do ex-deputado Átila Nunes, que regulamenta a utilização de equipamentos e vestimentas por profissionais de saúde. O texto proíbe a utilização desses equipamentos em áreas externas aos locais de trabalho e prevê também que a Secretaria de Saúde faça campanhas de esclarecimento.
O texto foi aprovado em primeira discussão. Já o deputado Márcio Canella quer alterar a política de aleitamento materno. A proposta cria o Programa Estadual de Proteção e Incentivo ao Aleitamento Materno e Doação de Leite Humano. A ideia é promover a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade para garantir o crescimento e desenvolvimento ideal da criança, além de incentivar a doação de leite humano para instituições especializadas no armazenamento e distribuição. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Os deputados André Siciliano e Luiz Paulo querem alterar o regimento interno da casa. A mudança proposta proíbe os deputados licenciados por motivos pessoais de apresentarem projetos durante o afastamento. A proposta passou pelo segundo dia da primeira discussão. Quem está licenciado não pode apresentar projeto de lei, não pode emendar projeto que esteja na pauta. E, no meu entendimento, não deveria nem ter projeto colocado em pauta. Mas não estamos tratando disso. Se está licenciado, não pode apresentar projeto, não pode emendar. Esse projeto já recebeu uma emenda do deputado Valdec Carneiro, que quer estender também essa impossibilidade de apresentar projeto e emendar para quem faltou, que também me parece óbvio. Órgãos e instituições da administração pública direta, indireta e fundações podem ser obrigados a garantir o acesso público aos documentos e resultados de qualidade do ar, da água, do solo, vetores, além de fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O texto do deputado Carlos Mink foi aprovado. As leis já determinam que os órgãos ambientais façam monitoramento da água, do ar, do solo. Agora é importante as pessoas conhecerem isso. Primeiro, para poderem se defender. Depois, para poder cobrar das empresas poluidoras e das autoridades que despoluam o meio ambiente. E também medidas preventivas de saúde. E o deputado Marcelo do Seu Dino quer criar o programa Família Segura. A ideia é orientar, promover palestras e acompanhar o cumprimento de medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor da vítima e de seus familiares. O programa deve ser desenvolvido e implementado pela Polícia Militar. Também pode ser criado um conselho composto por indicados pelo MP, Polícia Civil, Conselho Tutelar e representantes da Secretaria de Assistência Social dos municípios. A matéria recebeu 9 emendas e retornou às comissões. É um projeto que vem realmente dar seguridade às mulheres, às crianças, porque na realidade você falou muito com grande propriedade, medidas protetivas, né? O acompanhamento, como vem sendo feito esse acompanhamento? Na realidade é um conselho que lamentavelmente entraram até algumas emendas ali, que tentando prejudicar o nosso projeto, mas ele vem inserindo um conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ação Social, Assistência Social, todos eles para que possam reunir todos esses órgãos para dar seguridade às mulheres e assegurar essas medidas protetivas, como foi instituído a viatura da Polícia Militar Maria da Penha, para assegurar e acompanhar e assegurar realmente os direitos das mulheres e dessas famílias. Empresas e comércios podem ter que instalar bicicletários para clientes e funcionários. O projeto do deputado Carlos Caiado foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.